Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus hoje nos transmite vários conselhos. E Ele nos lembra que existe dentro de nós uma luz divina. É a luz que está em nossos corações e que nós devemos deixar brilhar para que Deus apareça através das nossas atitudes. Então Jesus faz uma comparação com a lâmpada. No caso da época em que ele vivia, ele falava do candeeiro, da lamparina, né? Mas nós podemos também, em nossos tempos, olhar para a lâmpada elétrica, sempre colocada no alto para iluminar o ambiente. Ninguém coloca uma luz que deveria ser para iluminar debaixo de um móvel ou no local em que ela não se espalhe na sua luz. Da mesma maneira, os cristãos têm que manifestar a bondade de Deus através da sua generosidade, através das suas atitudes. Tudo isso deve ser colocado no alto, não para que nós apareçamos, mas para que as atitudes que nós temos em Cristo inspirem as pessoas, alcancem a muitos e seja luz no caminho de muitas pessoas. Tudo aquilo que vem de Deus não pode ser escondido, tem que ser comunicado. Quem tem dons que são presentes de Deus, mas os guarda para si mesmo, por egoísmo, por medo, por até vaidade, não é? Ou teimosia, está fazendo com que prevaleça a sua mesquinhez e não o que Deus pode fazer com a sua graça através de nós. Ao acender uma luz, tudo se ilumina. Às vezes até aqueles gestos pequenos que nós temos, que nós talvez achemos que são insignificantes, que não têm tanta importância, podem fazer grande diferença na vida de uma pessoa. Porque é Deus que faz. Nós podemos realizar algo, mas a mensagem é Deus que vai despertar no coração da pessoa, o ensinamento. Tudo isso é um espaço para Deus agir. Jesus também, ao falar daquilo que deve ser mostrado, deve ser transparente, vai dizer que nada ficará escondido. Tudo um dia se revelará. Então Jesus está dizendo que vai prevalecer a verdade e a justiça. Às vezes nós vivemos tantas situações difíceis, e a gente até pensa assim, nossa, mas isso não é justo, não é? Mas mais cedo ou mais tarde as coisas aparecem. Normalmente aquelas que não são tão boas, não é? Então, mentiras, algumas intenções escusas,
Tantas coisas, né, que às vezes provém da manipulação de alguém, vai aparecer. Da mesma forma, aquilo que alguém faz de bom, ainda que seja na discrição, um dia também vai se revelar, só que de forma positiva. Por isso que Jesus também nos convida a ser misericordiosos como Ele é misericordioso, porque quando nós temos compaixão, quando nós buscamos ser compreensivos, nós estamos mostrando o próprio Senhor, a face dEle. Jesus vai dizer então que nós devemos ter atenção para não medirmos as pessoas com uma régua de julgamento cruel e medirmos a nós mesmos com uma outra régua, às vezes sendo até descuidados em relação aos nossos defeitos que a gente precisa mudar. É muito fácil a gente julgar duramente a alguém e quem sabe ser mais brando quando nós realizamos alguma coisa que não é tão aprovada assim. Então são duas medidas às vezes diferentes, mas Jesus diz, se você mede alguém com a régua do julgamento, essa mesma medida depois vai se voltar contra você próprio. Então olha que a régua está na nossa mão, hein? Já se nós olhamos para as pessoas com a mesma forma com que Deus nos olha, com certeza nós também seremos vistos assim aos olhos dele, no dia em que nós estivermos frente a frente, face a face com ele, em que toda a verdade se revelar sobre tudo e sobre nós. E é nessa hora que as coisas virão às claras. Portanto, meus irmãos, que nós possamos iluminar este mundo. Tem muita gente hoje em dia que critica as coisas que acontecem, que faz reclamações mil das barbaridades que nós vemos nesse mundo. Mas nem sempre essas mesmas pessoas são aquelas que trazem um exemplo, uma solução, que fazem algo que seja inspirador. Não percamos tempo apenas dizendo aquilo que está errado. Vamos mostrar o caminho do bem. Vamos ser pessoas que inspirem os outros a fazer aquilo que de fato é preciso ser feito. Por fim, Jesus também diz algo que parece um tanto obscuro. Ele diz assim, a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. O que Jesus diz com essas palavras na verdade? Quem tem a consciência de que tem um talento e o coloca a serviço, à disposição, isso se multiplica. Quando você tem um dom e você exercita esse dom, você vai aprimorando e mais ainda, você vai contagiando as pessoas. Agora, se você age como se você não tivesse o dom, ou seja, quando Jesus diz, do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Ou seja, quando alguém acaba se inibindo, acaba se fechando em si mesmo e não partilha os seus dons, aquilo que tem, aquilo que é, tudo isso pode se perder. É muito fácil nós perdermos até algumas habilidades naturais que nós temos se nós não as exercitarmos. Desde as coisas mais simples, não é verdade? Se você não faz aquilo, você depois vai perdendo o costume. Seja o que for, a atividade mais prática que você realiza. Agora, se você está sempre fazendo, aquilo vai se multiplicando também, porque você vai sendo mais ágil. E você também pode até despertar a curiosidade de outras pessoas de talvez fazer tão bem quanto você faz. Sendo assim, sejamos luz para este mundo, para que a luz de Deus que está em nós se espalhe sobre as pessoas. Confiemos que mesmo nas trevas do erro, da mentira, da injustiça, a verdade sempre ao final vai prevalecer. E acima de tudo, que a bondade de Deus se manifeste em nós, porque essa é a forma que Ele escolheu para que a sua bondade seja conhecida
neste mundo tão necessitado da luz de Deus. Vamos ficar em pé?